Bom, continuando a nossa aula, né, nós vimos aqui os planos, né, o primeiro exemplo de superfícies quádricas. A gente quer analisar agora o segundo tipo de superfícies quádricas, né, que seriam os elipsoides. Tá? Então vamos aqui falar de elipsoides. Então, o que são os elipsoides? Vamos dar a definição. Então, um elipsoide centrado no ponto x0, y0, z0 é o conjunto de pontos de R3 no caso em que a equação, então vamos dar um nome para aquela equação, aquela primeira equação, que é essa daqui, né? Vou chamar, por exemplo, de estrela. Tá? Então, quando essa equação estrela puder ser escrita na forma, na seguinte forma, que é essa daqui, ó. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Tá? Então, no caso em que aquela equação lá, com aqueles termos C1, C2, etc. e tal, né, pudesse ser escrito dessa forma aqui, a gente disse que o conjunto, que é a solução daquela equação, forma um elipsoide. Tá? Então, basicamente, o que está aqui nessa equação é a mesma coisa da equação estrela. Né? Se você resolver aqui esses produtos notáveis, né, esses quadrados, você vai ter expressões x, y e z e x, y e z quadrado, tá? E aí você vai simplificar essas expressões, você vai ficar com uma equação muito parecida com o que está aqui, tá bom? Então, enfim. Então, a nossa última equação é um caso em particular dessa equação aqui, tá bom? Então nós temos aqui, tá? Quando você olha para essa equação, né, você tem que saber se tratar de um elipsoide, tá bom? O que está acontecendo aqui? O que especial tem nessa equação, né? Olha só. Esses termos aqui, essas expressões que envolvem x, né, x0 todo ao quadrado, né? Todas elas, olha, tem um sinal positivo do lado de fora, tá? Então aqui tem um sinal de mais, aqui tem um sinal de mais, aqui não tem porque eu não preciso colocar, né? Mas se eu quiser colocar não tem problema, tem um sinal de mais, tá? Então isso aqui é o que vai definir, tá bom? Ela é sempre igual a 1, essa equação, o elipsoide, tá bom? E aparecem esses termos aqui ao quadrado, b quadrado, c quadrado, que a gente vai entender o que são, tá bom? Então basicamente, como é que é a forma de um elipsoide, tá? O elipsoide ele tem a seguinte forma. É esse aqui, ó. Tá? Então todos os pontos que satisfazem aquela equação estrela estão sobre essa superfície aqui, ó, tá bom? Essa superfície aqui ela parece uma bola de futebol americano, né? Parece que você pegou uma esfera, sentou em cima e achatou, tá bom?
Então isso aqui é o nosso elipsoide, tá? Isso aqui é aquele conjunto de equação que eu escrevi lá, tá? Vamos ver o seguinte aqui, né? Vou escrever um pouquinho aqui. A equação do elipsoide era essa aqui. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, z menos z0 ao quadrado igual a 1, né, dividido por a quadrado aqui, b quadrado aqui e c quadrado aqui, né? O que são essas coisas que aparecem aqui, tá? Se você pegar o par ordenado x0, y0, z0, tá? Que são esses números que acompanham aqui o x, o y e o z, tá? Isso aqui vai te fornecer o que a gente chama de centro do elipsoide, tá? Então, a gente chama de centro. O que é o centro do elipsoide? É o ponto que está bem no meio do elipsoide, aqui na parte interior, tá bom? Se você pegasse uma ponta a outra ligando do lado de cá, e uma ponta a outra ligando do lado de cá, e uma ponta a outra ligando na parte de cima, você ia chegar, essas retas iam se cruzar no mesmo ponto, que fica bem no meio do elipsoide, tá? Então esse aqui é o que a gente chama de centro do elipsoide, tá bom? Vamos apagar. O que são esses coeficientes aqui? O a quadrado, o b quadrado e o c quadrado, tá? Na verdade, a gente olha para o a, não para o a ao quadrado, tá? O coeficiente a que aparece, o b e o c, né? Então o a é a metade da medida que vai da barriguinha do elipsoide daqui até a barriguinha daqui, ó. Tá bom? Então, se você pegar esse segmento de reta que liga, né, a extremidade do elipsoide ao outro, aqui, né, na direção do eixo y, né, a metade desse segmento mede, né, como eu estou no eixo y, a metade mede b. Tá bom? A metade mede b. Tá? Se eu pegar aqui em cima do elipsoide, bem no topo do elipsoide, né, e traçar um segmento de reta que vai até a base do elipsoide, tá? O comprimento disso é 2c, tá? Então c é a metade do comprimento que vai da parte mais alta do elipsoide até o centro, até o centro aqui, tá bom? Isso é o c. E o que é o x, tá? O x é metade do comprimento que vai, se você pegar aqui, tá? da extremidade do elipsoide, né? Traçar um segmento de reta indo até a outra extremidade do elipsoide, ó. Isso aqui tem comprimento 2A, tá? Então A é a medida que vai da extremidade do elipsoide aqui até o centro, né, na direção do eixo X, tá bom? Então temos aqui, ó, tá? Vamos olhar aqui em cima, ok? Baixo, então tá aqui, tá o nosso elipsoide. Esse elipsoide é interessante que a gente pode fazer intersecções desse elipsoide com planos, tá? A gente pode ver o que aparece aqui nessas intersecções, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui o plano x igual a 3, o que a gente teria? Né? O plano x igual a 3 está passando aqui, tá vendo? A gente pode mudar esse plano aqui, ó, fazer ele andar, né, para a direita ou para a esquerda, ok? Então, olha só, vou deixar ele aqui em cima. Ó. Tá vendo essas linhas? Vou mandar um pouquinho para cá, ó. Então, olha só, ele vai passando aqui, ó. Vamos deixar ele aqui, tentar deixar aqui em cima. Ó. Então, ele vai intersectando o elipsoide, tá, em curvas. Tá vendo? Ó. E essas curvas de intersecção do elipsoide
com o plano são essas elipses que aparecem aí. Tá vendo? Aqui está uma interseção. Ok? Olha só. Ele intersecta o elipsoide justamente nessas elipses. Ó. Tá vendo? Tem uma série de elipses desenhadas no plano, no elipsoide, dentro do elipsoide, tá? Então essas elipses aqui são resultados da interseção do elipsoide com o plano x igual a uma constante. Tá vendo? Vamos mexer mais um pouquinho. Ó, aqui está mais um exemplo, tá? Então, a interseção do elipsoide com o plano x igual a uma constante é uma elipse, tá bom? A gente pode, ao invés de pensar no plano x igual a uma constante, a gente pode pensar no plano y igual a uma constante, né? O que a gente teria? Né? Mudou o plano, né? Agora estamos aqui com esse plano. Ó. Aqui estamos o plano y igual a uma constante, né? Se eu for mudando a constante aqui, ó, o plano vai andando. Então, novamente, olha só, isso intersecta o nosso elipsoide nessas curvas aqui que são elipses, tá bom? Ó. Vou tentar mudar aqui um pouquinho. Ops. Acho que é difícil encontrar aqui aqui, ó. Tá aqui, ó, né? Então são as interseções, tá? Então essas elipses aqui que aparecem no desenho, né, na casquinha do elipsoide, tá? São as interseções aqui com o plano y igual a uma constante, tá bom? E eu posso também fazer a interseção do plano z igual a uma constante. Vou deixar aqui. Ah, que também são elipses, ó. Que você vai medir, que você vai mexendo, fazendo a interseção, olha, né? Interseção do plano da elipses, tá bom? Aqui vai. Tá vendo? Então são sempre elipses. Então esse aqui é o nosso elipsoide, tá?